Olá, boas-vindas ao Júris 360 Lab. É muito bom ter audiência por aqui novamente. Hoje, a nossa análise vai ser direto ao ponto. Vamos abordar 5 decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, todas no informativo 1174. No nosso roteiro temos a ADI 6955, lá do Rio Grande do Sul, sobre agrotóxicos, depois a ADI 5276, de Pernambuco, falando de Tribunal de Contas. E aí vamos mergulhar um pouco mais fundo em duas. A ADI 5587, da Bahia, também sobre TCE, e a medida cautelar na ADI 7727 do DF, tratando da aposentadoria de policiais. Para fechar, a ADI 5894 do DF, sobre arrolamento sumário e ITCMD. Vamos lá? Começando então com a ADI 6955 em RS. O tema era uma lei gaúcha, que alterava regras para agrotóxicos importados. O que o STF decidiu? Olha, o Supremo validou a lei estadual. Basicamente, ela tirou aquela exigência de registro do agrotóxico no país de origem. Mas é importante notar, manteve a necessidade de registro aqui no Brasil, no órgão federal competente, como diz a legislação federal, a Lei 14.785, e também o cadastro estadual. Uhum. O STF entendeu que isso não fere a proteção ao meio ambiente ou à saúde de forma grave, porque o controle principal ainda existe. O ponto-chave foi equilibrar a proteção ambiental com outros valores, tipo a livre iniciativa, o desenvolvimento econômico. É uma ponderação, Entendi. Uma balança delicada mesmo. E essa questão de alinhar regras estaduais e federais nos leva direto para a ADI 5276 de Pernambuco. Tribunal de Contas de novo. Exatamente. Ali a discussão era sobre o critério de desempate na escolha de conselheiros, na lista tríplice por antiguidade. A lei pernambucana previa, veja só, uma votação secreta no TCE para desempatar. O STF disse, não pode. Inconstitucional. Isso viola o princípio da simetria, porque o modelo federal, lá no artigo 73 da Constituição, preza pelo critério objetivo da antiguidade. Certo, a simetria. E também fere a impessoalidade, porque essa votação secreta abre margem para a subjetividade. A decisão, importante dizer, só vale daqui para frente, efeitos prospectivos. Ah, então as escolhas anteriores ficam mantidas, faz sentido. Agora sim, vamos olhar com mais calma a ADI 5587 da Bahia, também sobre o Tribunal de Contas Estadual. Isso, essa tem mais detalhes. Foram 2 pontos principais. Primeiro, a ordem de nomeação dos conselheiros pelo governador. A norma da Bahia meio que invertia a ordem prevista no modelo federal. O STF fez o que a gente chama de interpretação conforme a Constituição. Ou seja, ajustou a leitura da lei para dizer que a ordem correta é, primeiro, preencher as vagas de auditores e membros do MP de Contas alternadamente. Sei. Só depois é que vem a vaga de livre escolha do governador. Isso reforça de novo a ideia da simetria com o modelo federal. E qual foi o segundo ponto dessa ADI da Bahia? O segundo ponto foi sobre requisitos para auditores substituírem conselheiros. A lei baiana tinha umas exigências extras, tipo tempo de serviço no próprio TCE da Bahia e não estar respondendo ao processo disciplinar. O STF considerou essas exigências inconstitucionais. O argumento é que elas não existem no modelo federal e acabavam sendo mais rigorosas do que para ser conselheiro titular. Não faz muito sentido, Realmente, parece desproporcional exigir mais do substituto. Exato. Além disso, o termo auditor foi interpretado como se referindo ao cargo de auditor conselheiro substituto, especificamente. E, de novo, a decisão vale para o futuro, resguardando quem já foi nomeado. Entendido. Bom, seguindo com a análise mais detalhada, a gente chega na ADI 7727, a medida cautelar do DF. Um tema bem sensível, aposentadoria de policiais civis e federais mulheres depois da reforma da Previdência. Sim, essa decisão teve bastante repercussão. O STF, em medida cautelar que foi referendada pelo plenário, suspendeu a eficácia daquelas expressões para ambos os sexos que estavam em artigos da emenda 103. Esses artigos colocavam a idade mínima de 55 anos para a aposentadoria dessas policiais, igualando homens e mulheres. E qual foi a justificativa principal para suspender isso? A plausibilidade da alegação de violação da igualdade material de gênero. O raciocínio foi:
A própria emenda 103, no geral, manteve alguma diferença nas regras de aposentadoria para mulheres, certo? Mas, curiosamente, para essas policiais específicas, as regras ficaram idênticas ou com uma diferença mínima, tipo 1 ano na regra de transição. E isso sem uma justificativa muito clara para essa exceção, parecendo desproporcional. Entendi a questão da isonomia. E qual foi a solução prática que o STF deu, pelo menos por enquanto? Bom, para evitar prejuízos imediatos, o chamado periculum in mora, o Supremo determinou que até uma decisão final, ou mudança na lei, deve ser aplicada por analogia à regra geral da própria Constituição pós-reforma. Que regra é essa? A que prevê uma redução de 3 anos na idade mínima para as mulheres. Então, essa redução de 3 anos passa a valer para os requisitos de idade e outras regras afetadas pela emenda 103, especificamente para essas policiais. Uma medida importante para garantir essa paridade enquanto o debate continua. Ok, para finalizar nosso bloco de hoje do informativo 1174, vamos para a ADI 5894-DF. Aqui a discussão foi sobre ITCMD no arrolamento sumário. Isso, o STF julgou constitucional aquele parágrafo 2º do artigo 659 do Código de Processo Civil. Esse artigo diz que não precisa comprovar o pagamento do ITCMD antes de sair o formal de partilha ou a carta de adjudicação no arrolamento sumário. Que é o inventário mais simples, né? Exatamente. O Supremo entendeu que essa é uma norma de processo civil, que visa dar mais agilidade, e não uma norma tributária. Ou seja, ela não está perdoando o imposto nem mexendo na competência dos estados de cobrar. Ela só organiza o momento. Primeiro sai o documento para os herdeiros, depois o fisco é comunicado para fazer o lançamento e cobrar um imposto. Por isso, não violaria nem a competência tributária, nem a isonomia fiscal. Entendi. Agiliza para as partes, mas o fisco não perde o direito de cobrar. Bom, fechamos assim essa análise bem variada, né? Passamos por meio ambiente, organização de tribunais de contas, previdência, igualdade de gênero, processo civil. Pois é. Deu para ver como o STF continua atuando em temas fundamentais, né? Moldando a aplicação de princípios como a simetria federativa, a igualdade, a eficiência processual. É interessante observar essa tensão, às vezes, entre as decisões judiciais e as opções do legislador. Exatamente. Fica aí a reflexão sobre como esse diálogo entre os poderes se desenrola na prática. Acompanhar isso é fundamental. E se essa análise foi útil, fica o convite para se inscrever aqui no Juris 360 Lab e deixar aquele like. Agradeço demais a companhia e a atenção. Até a próxima.